Palavras de Deus. Se a gente sair perguntando aqui no Bom Nome quem não é de Deus, eu acho que ninguém vai dizer que não quer ser de Deus. Porque na verdade o diabo não tem nada, né? Tudo, a Bíblia diz que os céus, a terra e tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. Então, você que é uma pessoa de Deus, uma criatura de Deus, com certeza ama a Deus, tem desejo de morar no céu. Porque talvez você me perguntar, quem quer ir para o inferno? Ninguém diz que quer, né? Ninguém quer ir para o inferno. Todos nós queremos ter a salvação. E não é só nós que queremos. O primeiro que quer que todos sejam salvos é Deus. A Bíblia nos diz que essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Então, só uma forma da gente ser salvo é conhecendo a verdade, que é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero ler mais um texto sagrado, para nós tomarmos como base para uma rápida reflexão. Está em Amós, no Antigo Testamento, Amós capítulo 8, 2 versículos apenas. Amós capítulo 8, os versículos 11 e 12, diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amigos, Deus sempre procurou a falar com o ser humano. Quando, ainda lá no princípio, no livro do Gênesis, a Bíblia diz que o pecado da humanidade havia chegado até o Senhor de uma forma que havia desagradado ao Senhor. E Deus então, querendo salvar alguém, querendo que alguém fosse salvo, porque ele já não poderia mais salvar a todos, não porque não tivesse esse poder, mas porque Deus deu ao ser humano o direito de escolha. E as pessoas haviam escolhido o pecado. Mas a palavra de Deus diz que Deus viu um homem, o qual achou graça diante de Deus. E esse homem chamava-se Noé. E Deus fala com Noé e diz para Noé que o Senhor Deus iria destruir todos os seres viventes da terra por causa do pecado. Mas Deus ainda fala com Noé dizendo que a partir de então, a vida estava se resumindo em 120 anos. E Deus manda que Noé fizesse uma arca para que quem entrasse nessa arca fosse salvo. E Noé passou muitos anos construindo essa arca, todos conhecem essa história, por sinal muito bonita. E quando chega o tempo que Deus havia já determinado do fim, através do dilúvio, diz a palavra de Deus que apenas Noé, com sua esposa, 3 filhos e 3 noras, entraram nessa arca. E o restante foi animais, que Deus enviara até Noé para que ficasse como semente, falando na linguagem mais clara. Mas o tempo se passa, né? O tempo passou, e chegou um tempo em que 2 cidades, a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, mas havia outras cidades também ligadas à cidade de Sodoma e Gomorra, que havia muito desagradado a Deus. E Deus então resolve destruir aquelas cidades. E lá havia um homem que era parente de um grande servo de Deus. O nome deste homem chamava-se Ló. Ele era família de Abraão, um homem que a Bíblia diz que era amigo de Deus. E Deus então fala com Abraão e conta para Abraão que Deus estava disposto a fazer. E Deus então manda anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra, aonde habitava Ló,
E os anjos comunicaram a Ló que Deus iria destruir aquelas cidades. E diz a palavra de Deus que Ló deu trabalho sair daquelas cidades, juntamente com a família dele, mas foram retirados dali para que ele não perecesse. Passam os tempos, o pecado aumenta, mas Deus nunca deixa de falar. Até aqui não parou de falar com a humanidade. E houve um tempo em que aqui o profeta Amós profetiza diante dos seus contemporâneos que ia chegar um tempo. Olha, hoje é Deus que está querendo falar com vocês e vocês não estão querendo ouvir, dizia Amós. Mas vai chegar o tempo que vocês vão querer ouvir Deus e Deus não vai mais estar falando com vocês. E vocês vão sentir fome da palavra de Deus. Vocês vão sentir sede da palavra de Deus. Vocês vão andar de um lugar para outro procurando quem pregue a palavra de Deus para vocês. E vocês não encontrarão. E esse tempo chegou, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando chegou o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, aí a partir de Malaquias Deus parou 400 anos sem falar com o povo. No espaço de 400 anos, Deus não falou mais com a humanidade através dos pregadores. Até que veio João Batista. E João Batista então veio com uma pregação muito segura, dizendo para as pessoas que o reino de Deus era chegado. E que Deus havia colocado agora um machado na raiz das árvores. E toda árvore que não desse fruto, Deus ia cortar e lançar no fogo. E os judeus estavam entendendo que Deus estava falando com eles, que Deus ia lançar eles na condenação eterna, se eles não se arrependessem. Mas mesmo assim, eles não quiseram, não foram muitos que quiseram ouvir. Alguns dizem assim, nós não precisamos, nós já tem Deus. Nós somos filhos de Abraão. E João Batista dizia, até dessas pedras, Deus pode criar filhos para Abraão. Deus estava dizendo através de João Batista, Deus vai salvar os gentios, Deus vai chamar outras pessoas, e vai dar oportunidade a eles, a oportunidade que vocês estão rejeitando. E as pessoas não ouviram a palavra de Deus. Mas veio Jesus, o Filho de Deus, ou por que não dizer, o próprio Deus veio à terra. E Jesus veio com a mesma mensagem. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus foi morto por causa do Evangelho. Mas ficaram os discípulos, ficaram os pregadores. Jesus deixou 12 homens de início, né? Mas Jesus deixou outros, porque havia os discípulos, fora os apóstolos. Jesus escolheu, na época dele, mais 70 homens. Então ficaram, só que Jesus escolheu assim, no ministério dele, 82 homens aptos, preparados para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos esses homens, eles sofreram repressão. Os discípulos, todos eles foram mortos. Mataram a espada, mataram outros crucificados, mataram outros apedrejados, porque as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. E eles não pregavam outra coisa, eles pregavam a palavra de Deus. Então por que as pessoas se sentiam ameaçadas pelos pregadores? Por que as pessoas se sentem ameaçadas pelos pregadores? Não é porque a palavra faz mal, é porque a palavra adverte, né? A palavra de Deus adverte. O Evangelho, ele me faz confrontos, tá certo? E se eu tiver, por exemplo, em prostituição, a palavra vai dizer para mim que se eu continuar em prostituição, eu vou me perder, eu vou para o inferno. A palavra vai me dizer que se eu estiver bebendo e não me arrepender, não me converter, eu vou ser condenado. Mas se eu tiver humildade e temor de Deus, eu vou abandonar isso. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, às vezes, as pessoas querem ouvir sermões que amaciam o ego, né? Deus te ama, Jesus te ama, né? Você é uma pessoa maravilhosa, Deus está gostando de você assim. Não é isso que Deus quer ensinar para nós. Todo bom pai, ele faz correção aos seus filhos. Um pai que não corrige o filho, ele não é pai de verdade. Uma mãe que não exempla o seu filho, ela não ama de verdade os seus filhos. Então Deus nos corrige, Deus nos admoesta, Deus nos puxa a orelha quando nós precisamos, porque Ele quer que a gente mude a nossa rota, o nosso destino. Mas, meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, está dizendo aqui que vai chegar o tempo que as pessoas procurarão ouvir a palavra de Deus e não a ouvirão. Deus quer que você escute, ó. Fica aí. Glória a Deus. E assistir uma palavra com o seu coração. Deixa eu terminar aqui, o carro pega. Viu? Olha, então Deus, Ele nos chama, né? Ele nos chama ao arrependimento. Jesus nos chama à conversão. Se converter, quando a Bíblia diz assim, arrependei-vos e convertei. Se arrepender, é a gente sentir pesar pela desobediência. A gente sentir que é desobediência. Reconhecer a nossa desobediência. Se converter, é a gente mudar de direção. Eu vou nessa direção aqui, mas eu sei que eu não estou certo nessa direção. Então eu mudo a direção segundo a orientação dele. Isso é se converter a Deus. Não é mudar de religião. Religião não salva ninguém. Nem a religião dos crentes, nem a religião dos católicos. O Salvador é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente Jesus salva. E o motivo de nós estarmos aqui nessa tarde é só isso. É falar a palavra de Deus. Né? Falar a palavra de Deus porque é uma ordenança de Jesus. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, se eu quero ser salvo, se eu quero ter direito à minha salvação, eu preciso ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, confessando a Ele pessoalmente. Se nós confessarmos a Ele, a Bíblia diz que Ele nos confessará diante do Pai. Se nós negarmos a Ele, nós também seremos negados também diante do Pai. Deixando